Eu sou a Cris Bortoncello, especialista em transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC, como a gente conhece, e hoje eu vou fazer alguns comentários sobre uma entrevista com o Mark. O Mark, uma pessoa adulta com TOC há muitos anos. Vamos lá. Well, hey Mark, how you doing? Good, Steve. How are you? Hey Mark, how you doing? I'm great. Hey Mark, how you doing? I'm doing Hey fine. Mark, how you doing? Hey 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 Mark, how you doing? That was my life for about 40 years or so. Really? If you don't know what that is, man, that's obsessive compulsive disorder. Now, I'm not talking about, I'm going to get dressed where I'm talking. I'm not talking about, you got to go back and check and make sure that the stove is turned off or the door. I'm talking about like being stuck under your bed, for 4 hours, saying something over and over again while horrific images are going in your head, and you have to counter each one of those things that goes in your head with something positive. So, and anyway. OCD kicked in for you at what age? Bom, o Mark começa essa entrevista já largando de cara um sintoma muito forte dentro dele, né? Falando como o toque dele começou, né? E aí, Mark, como você está? E aí, Mark, como você está? E ele já começa trazendo isso bem importante que está atravessado em toda a história dele do transtorno obsessivo compulsivo. E a gente segue por aqui com a pergunta então do entrevistador de quando é que o toque dele começou. The first OCD attack that I actually had, I was 5 years old, and there was somebody that their house had caught on fire. Okay, and we were talking about it, my mom, and my brothers and sister, and it scared me. And before I went to bed, I kept saying to my mother, "Is our house going to catch on fire?" I was worried about it. And then before I went to sleep, it's over and over again. I said, "Our house isn't catch on fire. Our house isn't catch on fire. Our house isn't catch on fire. Our house isn't catch on fire." Over and over again. Then I just fell asleep. And then that kind of faded out, and I forgot about it. And then the OCD came back when I was. Aqui ele traz o ponto exato que iniciou os sintomas do toque num acontecimento onde a casa de alguém está prestes a pegar fogo, ele fica muito ansioso, ele fica muito desconfortável, ele sente muito medo, ele não sabe o que fazer, ele está perto da família dele e na hora de dormir ele então começa a falar para ele mesmo: a minha casa não vai pegar fogo, a minha casa não vai pegar fogo, a minha casa não vai pegar fogo. Ele acaba ficando desgastado e exausto de tanto falar sobre isso e ele pega no sono e a princípio parece que tá tudo bem. Qual o ponto de atenção importante aqui, não só para as pessoas que têm TOC, pode se identificar com esse comentário, mas também para os profissionais que atendem casos de pacientes com TOC, é que quando o transtorno obsessivo compulsivo inicia muito cedo, como por exemplo, aos 5 anos de idade, a gente tem que ter uma atenção especial aqui para observar os sinais e os sintomas, mas também o indicativo de que esse toque pode ter aí uma gravidade maior por ter iniciado tão cedo e provavelmente também pessoas da família com transtorno obsessivo compulsivo. A gente vai acompanhar por aqui se isso se aplica e se de fato a gravidade dos sintomas do Mark acontecem para longo da vida dele, já que ele está trazendo esse relato desde o início. Mas é um ponto de atenção importante, inclusive quando a gente atende, os especialistas em TOC vão atender casos de pacientes com TOC, a gente precisa voltar lá para entender quando é que esses sintomas iniciaram e qual foi a forma inicial desse transtorno, né? Qual foi a dimensão de sintoma do TOC que iniciou lá e se esse TOC migrou, de que forma migrou e por aí vai. Porque no início ele fala então sobre a dimensão de sintomas dele e o porquê que tem a ver especificamente com esse episódio do medo da casa dele vir a pegar fogo e que depois pode ou não se atravessar por outros sintomas que não são tão comuns como ele quer trazer, né? Ele começa falando sobre isso, a dimensão dele, e que não é de verificação de fogão, que não é de verificação de porta, de tantas outras coisas que as pessoas com TOC geralmente têm, que é o que é mais comum, que é o que é mais visível. Então ele quer explicar com muita riqueza aí todos esses detalhamentos. E vamos seguir. Probably around the 4th grade, I think it was. And it started out
with, I went to take a glass of water off the table to touch it. And when I touched the glass, for some reason, I could not pick it up and drink out of it. It had something to do with like odd and even numbers. Like the first time was an odd number, which would make you odd, something of that sort. So anyway, I touched the glass again before I could drink it. And then after that, it's like increased. I'd be doing that all the time whenever we sat down for dinner. Steve would always have to touch the glass one time before picking it up. And pretty soon my brothers were like, what the hell are you doing? And then from there it increased to where I would be touching it multiple times before I did. So anyway, and from there it increased. It wasn't, and then I developed over a period of time the system where like certain numbers, I remember for a while like odd numbers were always no. Bom, o que ele traz aqui? Dos 5 anos até a 4ª série, então, nada mais de toque surgiu, mas tem um episódio onde ele vai se servir de água e aí ele tem que ter um jeito certo de tocar nesse copo, e aqui ele traz uma manobra que muitos pacientes com toque fazem, que é esse emparelhamento. Então lá no início do vídeo ele conta um pouquinho, né, sobre como é que ele começou a agir a partir do toque, e aí por medo da casa dele pegar fogo, ele começa a dizer que vai estar tudo bem, que a casa não vai pegar fogo, como quem está buscando um reasseguramento para si, que é uma neutralização, é um emparelhamento. E aqui quando ele vai na 4ª série pegar um simples copo de água, vem um pensamento obsessivo, né, de que algo pode acontecer, e ele fica tocando nesse copo até sentir esse emparelhamento e poder seguir em frente. E aí ele relata que as coisas começam a piorar cada vez mais. Good, and then like the number 13 was always like the bad luck number, so I always had to avoid 13 or anything related to 13, like 3. And so then it became that, like, I'm giving an example, like if say I've picked up this shoe, okay, say I pick it up, so what would happen then is like negative thoughts would come in, okay, and I would have to counter those, and it could be anything. I would have to counter those with a positive thought. It could be any number of things. It could be something like I don't know, you're not gonna pass this, the 7th grade or something. Could go in your head. So say I went to pick up my shoe, okay, and it went, you're not going to pass the 7th grade. Okay, then I'm going to have to pick it up again and say to myself, I will pass the 2nd grade. Okay, now what happens is you've got that I picked it up the first time, okay, so then I countered it with the second, but that's no good because the first time is still stronger because it was the first time you did it. So you'd have to do the 3rd time. I'll pass 7th grade. Okay, now you're at 2 to 1, 2 good to 1 bad, which is okay, but you still got the number 3 in there now, which is like 13, so I'll get rid of that. So I'll pass and go to the 7th grade. You say it a 3rd time. Okay, now you got 3 good to 1 bad, which is 4, which is okay, but you still got the 3 in there, so that's not good. So you got to do it again. I'm going to pass and go to the 7th grade. Okay, so now you've done it 4 times to 1, which is good. And in the earlier stages, I could walk away with that. It would be okay. You'd be done with it. But what started happening was, by the time I got to the 4th one, that bad thought would come back in. It wasn't even really like a thought. It wasn't even really like a thought. It was like, it's almost like you're saying it yourself. Like I hear myself say, like I'm saying it, and I'm kind of like countering that with, no, that's not, I'm going to graduate. I'm going to go to the 7th grade, or whatever. But what would happen is that bad thought would come in again. So then you have to start the whole process all over again. Okay. And it always stayed in the category of, you could never, it always was like, the counting was always 1, 2, 1, 2, which would be 4, then 1, 2, 1, 2, which would be 4 more, which is 8. Then you'd start again 1, 2, 1, 2, which is 4 again, and so on. And 4 more is 8. And then when it got to 16, you would stop and you'd start it over again. 1, 2, 1, 2. You never counted like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It was never like that. It was always in, keeping with 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 to 8 to 16. Then you'd start over. Always avoiding the number 13. Sounds exhausting. Oh yeah, Bom, aqui ele faz uma sequência de explicações sobre a forma como ele manobra os sintomas do toque dele.
E aí ele começa trazendo a questão dos números bons e números ruins, ele traz questões relacionadas aos pensamentos mágicos, tudo isso tá meio tudo junto assim, e as manobras que ele usa, né? Então se ele começa com uma coisa, um pensamento ruim que está associado a um número ruim, ele tem que botar às vezes um número par, ou para fazer esse emparelhamento, que é o mesmo sistema que ele já usava lá desde o início, mas com coisas diferentes, né? E aí ele traz o número 13 como um número ruim. Eu até brinco com os meus pacientes que eu atendo, eu nasci no dia 13, acho até que foi numa sexta-feira 13. E eu brinco com eles, mas vem cá, vocês não, né? Tu não gosta de mim, tu não acha que eu faço um bom trabalho, eu dou uma brincada, porque às vezes na psicoterapia a gente precisa fazer um pouco dessa brincadeira para tentar trazer um pouco de um pouco mais leve as questões do toque, que muitas vezes são muito pesadas e difíceis para os pacientes, e ele faz todo esse emparelhamento de ou botar um pensamento bom em cima de um pensamento ruim, ou botar quase como se fosse um reasseguramento em cima daquele pensamento ruim, de que ele não vai passar de ano, daí ele bota o pensamento que ele vai passar de ano, daí ele vai pegar um sapato, daí se ele vai pegar esse sapato, se for um número ímpar pode ser ruim, daí ele vai pegar e soltar esse sapato mais de uma vez, como quem quer emparelhar, como se isso fosse de alguma forma desfazer tudo isso. E aí ele traz que racionalmente ele sabe, mas a sensação de medo e de desconforto é tão grande que ele não consegue imaginar uma forma diferente de fazer isso. Então ele acaba criando esse sistema que parece que funciona, mas na verdade não funciona porque retroalimenta tudo isso. E aí, vamos para a sequência. And that sounds like messed up, but that's like nothing to what it actually ended up turning into. And I always thought that, you know, this is something stupid, ridiculous. I'll stop doing this in a couple of years. I'll stop, and it didn't stop. It kept getting worse. Well, anyway, I went through like I had and it started to affect my life more. Like I would miss out on things. Like if you got out of bed in the morning, the first thing when your foot touched the floor, you had to have the right thought. Okay, if you didn't, you'd have to get back in bed, touch the floor again, and start over. And again, it was always in that same sequence. It was never just once. It was always in that same sequence of 1, 2, 1, 2 to 4. You had to avoid the number 3 and stay in that zone. And there was different things. Like there were times where like there was a thing for a while where I was always like spitting, because it felt like there was something like a contaminant or something in my mouth. I'd like keep spitting it out. I would walk and have to touch the floor again, you know, all those kind of things. I had a paper route, which I was very good at too. You're basically self-employed with a paper route. You buy your papers and resell them. I made really good money. I was a very good businessman. I was just like a young kid. I was in the 6th grade. But then toward the end of my route, I started having a thing where I would put the paper in someone's door, and then I'd go do 2 more houses, and then I have to go all the way back to the other door, knowing that I put the paper in there and still check. So a paper route that used to take me maybe 45 minutes an hour would take like 2 hours, okay? And so it started affecting me, you know, more and more like that. Aqui ponto importante que a pergunta tem a ver com se isso não era exaustivo para ele. E ele está referindo que sim, muito exaustivo, trazendo exemplos do quanto é difícil para ele. Uma coisa que às vezes poderia levar minutos, ele acaba levando horas. E aí ele cita vários exemplos aqui que estão relacionados à questão de pensamento mágico, né? De que se ele não fizer daquela forma, pode ser um problema. Então aqui, casos importantes que eu já atendi e que acontecia muito isso. Se pisou com o pé esquerdo, tem que pisar com o pé direito, como quem quer emparelhar, porque senão o dia vai ser horrível, né? Se vem um pensamento relacionado a um número ímpar, tem que botar um número par em cima na cabeça para tentar emparelhar isso. E ele vai desenvolvendo, ele vai ficando muito bom nisso, em desenvolver várias manobras diferentes, tentando buscar esse reasseguramento interno de que o fato dele dizer que se vem um pensamento na cabeça de que ele não vai passar e ele diz para ele mesmo, não, eu vou passar de ano, eu vou passar no ano, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, como se isso desfizesse aquele pensamento ruim. Então é muito comum e esperado nos pacientes com toque, nas pessoas que têm esse diagnóstico, que eles busquem um comportamento de segurança, que provavelmente vai ser um ritual, uma neutralização, uma estratégia de evitação, na tentativa de se livrar dessa angústia e esse desconforto buscando um alívio. O problema é que esse sistema todo se retroalimenta e é mantenedor
do toque. É por isso que o tratamento ele vai por um caminho da exposição, para que a pessoa aprenda a lidar de uma forma diferente do que aquela que ela está acostumada, não realizando mais então essas manobras. And again, at this point, it wasn't like, you know, the end of the world. It wasn't devastating. It was always something I thought, well, you know, I'll be able to beat this thing. I'm gonna, you know, in a couple of years I'll look back at this and laugh at it. I always thought that. And one of the, I mean, it was annoying at times. You know, it was a real, you know, a problem. Okay, but it didn't start to really get bad until like I started going into it, like toward my high school year. So I started getting, that's when, now I had a kind of like a remission, like in the 8th grade, where it went down, and my grades went straight up. I was like getting A's now. You know what I mean? It was like, I had all these plans. Like I was planning on, I grew up in Pennsylvania, I was planning on going to Penn State. You know, I was either gonna probably major in law, probably get into politics. You know, I had it all figured out. But then once I hit high school, it got bad, and it got ugly, and it got really bad. Also, if you haven't noticed, I'm a professional clown. You know, how fitting is that, though? You know, you always figure like the clown, what's behind that painted smile? Yeah, it's really a crazy person. Anyway, I had this one incident happen with an OCD attack. This was going toward, like I was going into the 9th grade, it was in the summer. And there was this friend of mine, and a friend of theirs was like, I had a cop that was a friend, they had this like police camp thing, okay? And we were, you know, he asked if I wanted to do it. I said, yeah, man, I'll go, what do I care? And when we went to take this physical right now, and this is a part of me, okay, where I grew up in a small town, Erie, Pennsylvania, but I was we were like, would be the rich kids in that area. It was a private neighborhood, you know, a pool, tennis court, all that kind of stuff. So we were wealthy kids in that small community, not wealthy like you'd see in LA, but wealthy. But anyway, we went to this physical thing, and all the kids there were like, you could tell most of these kids were like dirt poor. And I hate to admit it, but the way we were brought up, you know, we were to consider that we were better than these people. You know, it was horrible. You know, I look at that now, and I developed this fear that if I went to this camp, I would be like these kids. You know what I mean? And so I didn't want to go at all. And at this time, my parents were getting divorced, and my mother was seeing this asshole who I hate to this very day. She married, and he was over, and I didn't want to go. My mother's like insisting that I go, and I was literally terrified that if I went to this thing, I would end up like these kids. I mean, I really believed that. It was like horrible. So anyway, I had this major attack, and I'm like, it was an OCD thing then, but not quite like with the rituals yet, but it was definitely an OCD thing. Okay, but anyway, that was it turned out to be a big, like, I don't know, I was yelling and screaming and crying. It was like freaking ridiculous, you know what I mean? Anyway, I went to the thing, and then once confronted with the people, I still had like the OCD attacks, and I'd have to say over and over again, I'll be successful, I'll be successful, I'll be successful, I'll be successful. That's kind of, I had to keep saying that. But once I got there and confronted it, you know, I was okay. But anyway, that was like the start of it really getting bad. But the first... Aqui é o seguinte, ele traz então que ele fica sem os sintomas do toque por um tempo, o que é muito bom, as notas dele sobem, ele consegue se sentir inteiro dentro da escola. E é importante saber que o toque ele é um transtorno crônico. Quanto mais cedo a pessoa é acometida pelos sintomas do toque, a gente tem uma chance aumentada disso agravar ao longo da vida. Por isso é importante buscar o tratamento o quanto antes descubra o seu diagnóstico e ele tenha uma remissão de sintomas então nesse momento, e as notas sobem, ele se sente muito bem e ele entende que não vai mais ter nada. E aí surge um acampamento, ele vai ter que ficar longe da mãe, e aí começa uma história de divórcio dos pais, isso é super desorganizador, ele vai ficar longe da família, e ele se desorganiza novamente, e ele começa a vir a ter sintomas do toque novamente, com pensamentos de conteúdo ruim, onde ele começa a lançar mão de estratégias que ele já seguiu lá no passado na tentativa de se organizar emocionalmente. Pontos de atenção importantes de por que tem momentos onde a pessoa que tem toque tem mais chance dos sintomas voltarem. Os momentos de vulnerabilidade. Quais são os momentos de vulnerabilidade?
quando a gente está passando uma situação de perda, quando tem divórcios parentais, quando a pessoa passa por algum trauma, quando a pessoa está com muita dor, quando ela tem algum sintoma físico, entre tantas outras coisas podem contribuir para o aumento da vulnerabilidade e é como se abrisse uma janela de oportunidade para o toque voltar. É por isso que quando a gente faz um tratamento de uma pessoa que tem o transtorno obsessivo-compulsivo, a gente vai conversar sobre esses fatores de vulnerabilidade, ensinando para eles, para que as pessoas não caiam nas armadilhas de se deixar mais vulneráveis, para que novos sintomas não possam surgir. Então, a forma da gente prevenir as recaídas, isso pensando lá no final do tratamento, mas acho que é importante fazer porque tem falar sobre isso, porque tem um gancho importante aqui que tem a ver com a gente estar atento a entender a vulnerabilidade. E ele é um adolescente, então ele não consegue perceber quais são esses aspectos, ele não consegue contar com apoio parental, porque os pais estão numa situação de divórcio, os pais estão em sofrimento, eles não conseguem olhar para o Mark, criança, da maneira que ele precisava ser visto. E aí, obviamente, esses sintomas começam a impactar bastante. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente sempre vai avaliar se essa pessoa, e isso não sou eu que estou dizendo, é o DSM-5-TR, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na 5ª versão, e ele traz que para a pessoa ter um diagnóstico de toque, ela tem que ter pelo menos 1 hora de sintomas entre obsessões e ou compulsões ao longo do dia. Daí a gente vai pensar aí na gravidade também dos sintomas, o quanto essa pessoa está acometida sobre isso. Ele já traz aqui que teve momentos de gravidade, depois ele teve remissão e aí de novo surgem novos sintomas que ele começa a trazer, falando aí que a piora dos sintomas começa a ocorrer. But the first time that I had an OCD attack that I was really scared, I mean actually scared me, was I just got back from the beach and my friends and I were riding home on our bikes and football was really big where I came from, this town in Pennsylvania, and Pennsylvania was really big in football back in those days, you know, with Alec Quippen, just, it was really like, you know, and I went to one of the best football schools in the state, you know. We were like ranked 2nd in the state my junior year. We were like one of the best schools in the state, a small school though. And so football was huge at my school. It was like the big thing. So it was really important to me, you know, to start on the football team. And I played in 8th grade. I started, I had a really good season. And I was like an up and comer. And anyway, we're riding our bikes back and my friend was in front of me and all of a sudden the thought went in my head, you're not gonna start on the football team. And I was like, I'm gonna start on the football team, I'm gonna start on the football team, I'm gonna start on the football team. And I'm saying this, I'm gonna start on the football team. But then the bad one kept coming at me, not gonna start. I'm gonna start on the football team, I'm gonna start on the football team. And he just kept, and I couldn't catch up. I couldn't say it enough times to catch up to the negative one. And then it scared the shit out of me. So it's like your negative thoughts are fighting against your Yeah, and it kept, every time I said I'm gonna start, the other one would slide in there. affirmations. And I couldn't catch up to. Other times it would happen, but I could catch up to it pretty quick. This time I didn't. And then finally when I caught up to it, and I was like, oh shit, I was like, dude, I was like, you better stop this. You better knock this off because this is getting out of control now. You better just stop doing this, okay? And from there, it just started getting out of control. Now, I did have a bit of a, like during the season, I had a bit of a remission, I guess. It wasn't so bad. And I had a good season too. I started and I kicked ass, man. I was like an up and coming, you know, star on the football team. You know, the head coach knew me. I was going to be one of the big guys, you know. And wrestling season came around. And OCD. Bom, ele traz depois disso, quando começa a piorar as coisas, ele queria muito jogar futebol e ele vai para essa questão nas escolas, tem muito isso, e ele foi jogar o futebol. E aí é tomado por pensamentos muito fortes, de intensidade muito forte, dizendo que ele não ia conseguir ganhar o campeonato. E ele tenta realizar aquela manobra de emparelhamento, de colocar, de que ele sim vai conseguir ganhar o campeonato. E aí esse pensamento vem mais forte, vem mais forte, vem mais forte. E ele sente que ele não vai conseguir dar conta de rebater isso tudo. E um desespero interno de que ele tem que parar com isso. Ele tem que parar de fazer essa manobra e ele tem que tentar conseguir parar de pensar nessas coisas. A gente sabe que tentar não pensar
Não funciona. Então eu vou fazer um exercício rápido com vocês aqui, né? Vou pedir para vocês não pensarem em um bolo de chocolate. Não imaginem um bolo de chocolate, não pensem em um bolo de chocolate, não imaginem um bolo de chocolate com uma calda escorrendo, cortando as fatias, colocando no prato. O que isso significa? Eu imagino que muitos que estão assistindo aqui vão imaginar um bolo de chocolate. E qual é a experiência para cada um de nós? Quando a gente tenta afastar um pensamento, a gente pensa cada vez mais nisso. Então, o Mark tentava utilizar dessa manobra de tentar não pensar, né? Eu tenho que dar um basta nisso, eu não vou mais pensar sobre isso. Mas quanto mais ele tentava não pensar, mais pensamentos vinham e mais fortes eles vinham. E mais ele sentia uma necessidade de colocar algo bom em cima para tentar fazer esse emparelhamento. Só que isso não funcionava e ia piorando cada vez mais os sintomas dele. E aí depois ele tem de novo uma nova remissão dos sintomas. E aí começa uma nova fase. It really messes up wrestling, because wrestling's like 90% in your head once you step on the mat. And if your head ain't together, you're going to have some problems. All right, so anyway, the OCD attacks started getting worse and worse, okay? And now some really scary shit started coming in my head that didn't happen before. Thoughts of like doing harm to other people started entering the picture, like, killing your family or something, things that would really terrified me. And I had to counter those with, like, say a thought went in my head, you're going to kill your sister. I would have to say, I'll save my sister's life, I'll save my sister's life, I'll save my sister's life. Okay, and those started coming more and more, and they were starting to really, like, get bad. Like, I was starting to really, and I never, it's crazy because you're not going to kill your sister. But for some reason, it's like the fear is so strong, it's like, you have to say that. I'm not going to take any chances. I got to keep saying this shit until I get it caught up. Is it because you love your sister so much that? No, it could be anybody, actually. That's part of it, but it could be my sister, my brother, and it could be a guy on the street. Anybody this could come in, No, it really didn't have anything to do with it. Maybe a little, but not really. It could just be anybody. And you'd have to counter it. All right, so you'd have those thoughts, okay? And you would have to counter them by saying the positive thought. And if you didn't, then you would go and like kill this person or something. Now that's ridiculous. And you're constantly in a battle with yourself saying, this is stupid, it's ridiculous. You know that. You know it makes no sense. You know that, why am I saying this, okay? And then you're like, and then you think, am I crazy? And then you think you're crazy. That's even worse because, oh my God, what if I'm crazy? And it makes no sense, it's ridiculous, it's stupid. Saying this is not going to change a thing, okay? But the fear is so strong, you have to keep saying it. Now, I've been told from books I've read that Aqui ele muda um pouquinho a dimensão de sintomas quando ele começa a trabalhar, a fazer o esporte de luta livre, né? E aí, com essa experiência, ele começa a ser acometido por pensamentos de conteúdo agressivo de que ele poderia matar a irmã. E ele fica desesperado. E tenta colocar de novo, fazer essa manobra de colocar pensamentos bons de que ele não vai matar a irmã, de que ele vai salvar a irmã, de que ele vai salvar a irmã. E esse conteúdo, ele é um dos conteúdos que eu diria que são mais difíceis para as pessoas que têm toque, porque eles envolvem questões tabus, questões de moralidade, questões de religiosidade, às vezes questões de sexualidade. E a pessoa às vezes pensa que o fato de ter pensado é capaz que ela possa vir a cometer esse ato, né? Horrível, hediondo, muitas vezes. E a pessoa fica meio que prisioneira desse conceito, dessa crença, desse entendimento de que o fato de ter pensado faz com que ela possa ser capaz de realizar esse ato. E aqui eu quero trazer um estudo importante do pesquisador Stanley Hackman, que foi investigar, um estudo bem antigo, de 1978, se não me engano, e ele quis estudar as pessoas, o que as pessoas pensavam, né? As pessoas que não tinham toque, se elas pensavam conteúdos muito parecidos com aquelas pessoas que também tinham toque. E esse pesquisador descobriu então que as pessoas que não têm toque também pensam conteúdos muito, muito parecidos, praticamente iguais às pessoas que têm toque, mas a diferença é que as pessoas que não têm toque são acometidas por esses pensamentos, mas deixam esses pensamentos passar por elas, e as pessoas que têm toque pensam o seguinte: se eu pensei, logo eu posso ser um assassino. Se eu pensei, logo significa que eu sou uma pessoa má. Então é a interpretação
que vai fazer essa diferenciação entre o pensamento em si. O pensamento em si, ele pode acometer todos nós, mas a pessoa que tem toque, ela vai interpretar isso como um risco aumentado de vir a realizar.